Prepare-se para uma revelação que irá abalar as estruturas mais profundas da sua percepção sobre a realidade contemporânea. Direcione seu olhar para o cenário que se desenrola diante de você. Contemple sem permitir que suas pálpebras ofereçam qualquer refúgio da verdade nua e crua. Consegue enxergar através da névoa da normalidade aparente? As artérias urbanas pulsam com uma multidão de formas humanas em movimento perpétuo, porém suas essências permanecem em estado de hibernação profunda. Expressões faciais meticulosamente ensaiadas, mascarando um vazio interior abissal. Discursos regurgitados como papagaios adestrados, repetindo melodias que jamais compreenderam. Movimentos corporais mecanizados executados em loop infinito, como uma dança macabra sem música. A grande massa populacional que flui ao seu redor, cotidianamente, existe em um estado de anestesia emocional completa. Suas convicções são terceirizadas para fontes externas que pré-processam cada fragmento de informação antes de servir como alimento mental digerível. Seus processos cognitivos foram sequestrados por uma indústria especializada em capturar e fragmentar a atenção humana em doses homeopáticas de entretenimento instantâneo. Convido você a realizar um exercício mental. Imagine possuir a capacidade de penetrar através das janelas da alma alheia e examinar o que reside por trás desses olhos aparentemente alertas. Permita-me descrever sem eufemismos o que descobriria nessa jornada ao interior da consciência contemporânea. Uma paisagem desolada se estenderia infinitamente. Um território árido onde outrora floresciam jardins de pensamento crítico e reflexão independente. Alcançamos um estágio civilizacional tão paradoxal que os indivíduos desenvolveram uma fobia patológica ao silêncio contemplativo, preferindo abraçar narrativas fabricadas a enfrentar a brutalidade libertadora da verdade desconfortável. Enquanto isso acontece, a fagulha divina que outrora animava cada gesto humano, com propósito e significado, está se dissipando como vapor em uma manhã fria. Esta descrição lhe soa como dramatização excessiva? Conduza uma observação etnográfica simples. Monitore as reações comportamentais quando ocorre uma interrupção no fluxo de conectividade digital. Observe atentamente como seus corpos se contorcem em espasmos de ansiedade quando são privados do zumbido constante das notificações eletrônicas. Estude seus movimentos com a precisão de um cientista analisando espécimes em laboratório. Eles se metamorfosearam em organismos cibernéticos híbridos que só experimentam a ilusão de vitalidade quando recebem comandos externos sobre quais emoções simular, quais produtos desejar, quais figuras desprezar e quais ídolos adorar artificialmente. Esta não é uma linguagem figurativa ou poética. Estamos testemunhando uma pandemia comportamental sem precedentes na história da humanidade. Uma patologia que não manifesta sintomas físicos tradicionais, como hipertermia ou erupções dermatológicas, mas promove uma degeneração gradual e imperceptível das faculdades intelectuais superiores. É o surto epidêmico que transformou a capacidade de concentração em um commodity mais precioso que recursos naturais essenciais, que elevou a contemplação profunda ao status de artigo de luxo inacessível para a maioria esmagadora da população. Desafio você a quantificar mentalmente quantos indivíduos em seu círculo social demonstram capacidade de permanecer em estado de introspecção silenciosa, sem experimentar crises de pânico. Quantos possuem a coragem necessária para mergulhar nas profundezas de sua própria psique e suportar o peso esmagador de suas inconsistências internas? Quantos se sentiriam completamente perdidos se todas as interfaces digitais fossem simultaneamente desativadas? Se todo o ruído ambiente fosse eliminado abruptamente, deixando apenas o eco assombrador de seus próprios processos mentais reverberando no silêncio? Esta é a ferida coletiva que nossa sociedade se recusa categoricamente a reconhecer. Estamos imersos em um oceano de organismos biológicos que simulam humanidade com perfeição cinematográfica, mas operam segundo protocolos algorítmicos rígidos e previsíveis. E não articulo estas palavras com sentimento de superioridade ou desdém.
expresso com terror genuíno e profunda preocupação existencial. Porque a cada nascer do sol, mais indivíduos sucumbem a essa asfixia espiritual. Essa suspeita crescente de que estamos deslizando inexoravelmente para o mesmo abismo de inconsciência. Estamos nos transformando gradualmente naquilo que um dia juramos solenemente que jamais nos tornaríamos. Componentes substituíveis em uma mega máquina global que não compreende nem valoriza conceitos como consciência autêntica ou busca pela verdade fundamental. Já dedicou tempo para refletir sobre o fenômeno curioso de que a cada ciclo anual você necessita de estímulos progressivamente mais intensos para experimentar os mesmos níveis de satisfação emocional? Por que razão tudo ao seu redor perde rapidamente sua capacidade de cativar sua atenção? Por que sua habilidade de manter foco prolongado está se erodindo como um penhasco constantemente batido pelas ondas implacáveis da maré? Esta deterioração não representa uma coincidência fortuita. É o resultado de um projeto sistemático sem autoria visível. Uma dinâmica sem rosto identificável, uma corrente invisível e tecida a cada interação digital, a cada publicação sem substância, a cada conversa cuidadosamente calibrada para não perturbar as sensibilidades de ninguém. E aqui reside o aspecto verdadeiramente aterrorizante desta realidade contemporânea. Cada momento em que você permite ser arrastado por essa correnteza de ruído e trivialidade superficial, algo precioso e insubstituível perece dentro de sua essência. Uma centelha de clareza mental, um vestígio de coragem intelectual, um fragmento daquilo que um dia constituiu sua vontade soberana. Este processo de deterioração não faz distinções baseadas em critérios socioeconômicos ou educacionais. É irrelevante se você se vangloria de possuir inteligência superior, se acredita ter desenvolvido discernimento refinado, se repete para si mesmo que permanece diferente da massa. Nenhum ser humano possui imunidade natural se não praticar resistência ativa e consciente. E essa resistência deve começar pelo reconhecimento fundamental de que o ato de pensar não representa uma atividade secundária ou decorativa, mas constitui literalmente um ato de sobrevivência psicológica. Você possui a coragem necessária para contemplar o mundo sem filtros reconfortantes? Então testemunhará legiões inteiras de espíritos anestesiados vagando pela existência. Pessoas que delegaram sua consciência a algoritmos sofisticados que determinam o que merece atenção e o que deve ser ignorado. Indivíduos que perderam completamente a capacidade de distinguir informação bruta de sabedoria destilada ou ruído cacofônico de verdade cristalina. Seres humanos que existem sob a ilusão consoladora de que possuem conhecimento vasto, enquanto sua capacidade de questionar paradigmas estabelecidos apodrece lentamente sob a superfície polida da conformidade. E se esta descrição não provoca arrepios involuntários percorrendo sua espinha dorsal, é porque você já foi infectado pelo vírus da indiferença? Porque o primeiro sintoma patognomônico desta epidemia é precisamente a apatia generalizada. Você consegue sentir essa sensação? Esse desconforto visceral que serpenteia através de seu sistema nervoso enquanto delineio esta realidade sem maquiagem, é o sinal inequívoco de que algo vital ainda pulsa dentro de sua estrutura psíquica. E se essa fagulha conseguir sobreviver aos ataques constantes da mediocridade ambiente, então existe uma probabilidade real de recuperação. Mas você precisa compreender uma verdade fundamental. Você não despertará por acidente fortuito. Nenhum ser humano recupera sua alma através de coincidência casual. Este mundo foi arquitetado com precisão cirúrgica para garantir que você permaneça eternamente caminhando em círculos concêntricos. Desta forma, você confunde distração compulsiva com felicidade genuína. Desta forma, você substitui o estímulo antes de formular uma pergunta que possa gerar desconforto. Desta forma, você nunca dispõe de tempo suficiente para investigar como chegou a este estado de dormência existencial. Eis a pergunta fundamental
que separa aqueles que ainda preservam um fragmento de vontade autônoma daqueles que se transformaram em meros ecos ambulantes. O que aconteceria se você tomasse a decisão radical de parar completamente? Se você desconectasse todas as vozes que competem ferozmente pela sua atenção? Se, ao invés de consumir vorazmente mais informação, você começasse a dissecar meticulosamente o que já possui, seria capaz de sustentar seu próprio olhar sem terror de descobrir o vazio interior? Porque esse vazio representa a única coisa que se expande quando você abdica do ato de pensar. Ele cresce lenta, mas implacavelmente, como um tumor maligno da consciência. Inicialmente manifesta-se como um desconforto transitório, uma nostalgia vaga por algo que permanece inominável. Mas, se você o ignorar por tempo excessivo, ele eventualmente devora tudo que há de autêntico em sua personalidade. E então, verdadeiramente, não existe possibilidade de retorno. Você se transforma em mais um daqueles corpos que perambulam com o olhar extraviado, convencidos de que estão vibrando de vida porque continuam executando movimentos mecânicos. E a verdade, uma verdade tão brutal que quase ninguém ousa articulá-la publicamente, é que milhões de pessoas já cruzaram esse limiar irreversível. Suas almas se dissolveram completamente na rotina automatizada. Suas mentes se tornaram superfícies refletoras das opiniões mais populares do momento, e seus corações bombeiam sangue apenas por inércia biológica. Agora me responda com honestidade absoluta. Você pretende se juntar a eles? Ou está preparado para recuperar o que resta de sua essência antes que o mundo o transforme em mais um robô perfeitamente adaptado ao reino do nada existencial? Porque existe algo ainda mais perturbador do que aquela multidão de corpos sem alma vagando pelas ruas. O fato de que toda essa deterioração não ocorre simplesmente porque você baixou sua guarda momentaneamente, mas porque existe uma indústria inteira dedicada à fabricação sistemática de sua apatia, uma máquina invisível, porém precisa como um cronômetro suíço, cujo único propósito é transformar sua consciência em uma mercadoria negociável. E não, isso não constitui uma metáfora retórica ou linguagem poética. É uma transação comercial concreta e mensurável. Cada segundo de sua atenção é monetizado através de algoritmos sofisticados, analisado por especialistas em neurociência comportamental, vendido para o maior lance e reciclado até que sua capacidade inata de experimentar admiração genuína se torne uma estatística numa planilha corporativa. Você já se questionou sobre a razão pela qual, toda vez que abre uma aplicação digital, experimenta aquela mistura tóxica de urgência artificial e vazio existencial? Por que seu sistema cardiovascular acelera ligeiramente enquanto você verifica se alguém lhe enviou uma mensagem? Se alguém validou sua existência com um gesto digital vazio? É porque sua estrutura neural foi condicionada através de um sistema de recompensas que você não compreende completamente. Eles administram doses microscópicas de dopamina com precisão cirúrgica. Desta forma, toda vez que seu foco falha, você retorna obedientemente como um animal domesticado, esperando sua porção de alimento. Esta é a nova face da ignorância contemporânea. Ignorância que não surge do isolamento informacional, mas da saturação absoluta. Porque não é mais necessário proibir literatura ou fechar instituições educacionais para fabricar uma sociedade passiva e manipulável. É suficiente afogá-lo em uma cascata interminável de conteúdo irrelevante, mas aparentemente urgente. O conhecimento deixou de ser um caminho para a libertação intelectual e se tornou um acessório decorativo, uma coleção de frases descontextualizadas que você regurgita quando deseja projetar uma imagem de inteligência. Mas isso jamais se transforma em compreensão profunda e transformadora. E sabe qual é a razão fundamental? Porque para realmente entender algo em sua essência, você necessita de 3 elementos que se tornaram raros como diamantes: tempo,
silêncio e determinação férrea. E esses 3 componentes são completamente incompatíveis com o modelo de consumo compulsivo no qual você está aprisionado. Não cometa o erro de acreditar que você representa uma exceção à regra. Até mesmo sua vontade aparente de resistir está contaminada por essa saturação informacional. Quantas vezes você sentiu o impulso genuíno de se desconectar, mas, no momento em que tenta implementar essa decisão, a ansiedade começa a envenenar seu sistema nervoso por dentro? Quantas vezes você tomou a resolução de desligar seu dispositivo móvel e, 60 segundos depois, seu cérebro o traiu com uma compulsão irracional de verificar se algo importante aconteceu em sua ausência? Isso não representa uma coincidência fortuita. É o sintoma mais transparente de que você foi programado como um computador biológico. Quero que visualize sua mente como um jardim, um espaço que, em seu estado natural, é fértil, complexo e pulsante de vida orgânica. Agora imagine que cada notificação, cada manchete sensacionalista, cada estímulo vazio é um visitante indesejado que chega e espalha sementes de ervas daninhas. Por um período, você pode ignorar essas plantas parasitas. Mas, se você não arrancar sistematicamente o que é desnecessário, se não limpar seu terreno mental com disciplina monástica, mais cedo ou mais tarde, as ervas daninhas cobrirão completamente a paisagem interior. E nada mais de autêntico conseguirá brotar. Você apenas reproduzirá ideias que outros implantaram em sua psique. Você apenas defenderá posições que não compreende verdadeiramente. Você apenas reagirá de acordo com um roteiro que não teve participação na criação. Esta descrição lhe parece uma dramatização excessiva? Então explique-me por que toda vez que alguém menciona a necessidade de reflexão profunda, você experimenta aquela pontada desconfortável no estômago. Por que a simples ideia de permanecer sozinho com suas convicções íntimas o incomoda profundamente? Por que você suspeita que, por baixo de toda essa vegetação parasita, não existem raízes próprias, apenas resíduos decompostos de outras personalidades? E aqui se revela a armadilha mais perversa e engenhosa da era digital. Convenceram uma geração inteira de que estar informado equivale a estar desperto conscientemente. Como se acumular dados brutos fosse suficiente para alcançar a libertação espiritual. Mas não se permita ser enganado por essa ilusão sedutora. A liberdade intelectual genuína não emerge do conhecimento de muitas coisas superficiais. Ela brota da capacidade de discernir entre o essencial e o supérfluo. Ela surge do questionamento persistente até que as certezas se tornem desconfortavelmente instáveis. Ela se manifesta através da acumulação paciente de perguntas, sem necessidade de respostas imediatas e reconfortantes. Quando foi a última ocasião em que você permitiu que uma dúvida amadurecesse lentamente dentro de você, sem afogá-la instantaneamente com uma pesquisa rápida na internet? Quando você se concedeu tempo para mergulhar na incerteza sem transformá-la em espetáculo público? A verdade desconfortável é que essa capacidade de contemplar a complexidade está agonizando na civilização contemporânea. Qualquer nuance interpretativa parece representar uma ameaça existencial. Tudo deve ser comprimido em um rótulo simplificador, um slogan pegajoso, um julgamento instantâneo. Porque em um mundo calibrado para recompensar a velocidade de processamento, a lentidão contemplativa da reflexão é percebida como deficiência cognitiva. E se você ousar pensar com deliberação, se você ousar se afastar da cacofonia ambiente, rapidamente descobrirá que seu silêncio perturba mais do que qualquer grito desesperado. Quero que você pause e contemple o paradoxo fundamental no qual nossa civilização está imersa. Jamais na história da humanidade tivemos acesso tão democratizado ao conhecimento acumulado. E, paradoxalmente, jamais fomos tão incapazes de transformar esse acesso em sabedoria destilada. Porque o excesso de informação sem filtro crítico não o torna mais lúcido. Na verdade, o torna mais vulnerável à manipulação. Conhecimento sem julgamento refinado
É como uma arma de fogo nas mãos de uma criança. Só serve para gerar destruição interna e externa. Se você ainda preserva um fragmento de consciência autêntica, convido você a abraçar esse desconforto visceral. Não o negue através de mecanismos de defesa psicológica. Não se apresse em cobri-lo com mais conteúdo anestesiante. Permita que ele cresça e se expanda como uma semente no solo fértil. Porque esse desconforto representa o último lembrete de que você ainda está verdadeiramente vivo, de que sua mente ainda não foi completamente domesticada pela indústria da distração. Mas se você não tomar uma decisão consciente e deliberada, se não escolher criteriosamente o que permite que penetre em seus processos mentais, se não criar espaços sagrados de silêncio para suas ideias respirarem e se desenvolverem organicamente, você inevitavelmente terminará como a multidão anônima ao seu redor. Programado, vazio, irrelevante. Agora quero que você construa uma visualização mental poderosa. Imagine caminhar por uma metrópole moderna durante o crepúsculo dourado. Você observa arranha-céus monumentais, pontilhados de janelas iluminadas como estrelas terrestres. Cada janela revela uma vida aparentemente única e diferenciada. Mas, se você observar com atenção meticulosa, descobrirá que todas exibem padrões idênticos. As mesmas expressões de ansiedade cronicamente reprimida, os mesmos olhares suplicantes por um fragmento de validação externa. Os mesmos gestos aprendidos através de imitação inconsciente, rituais de consumo homogeneizados, uma coreografia perfeitamente sincronizada que ninguém decidiu conscientemente praticar, mas todos executam com perfeição robótica. Você já se questionou sobre os mecanismos que nos conduziram até este ponto civilizacional? Esta deterioração não aconteceu abruptamente durante uma única noite. Foi resultado de uma sucessão de pequenas renúncias aparentemente insignificantes. Toda vez que você substituiu a reflexão pelo entretenimento passivo, toda vez que preferiu o conforto ilusório da certeza emprestada à atenção fértil da dúvida genuína. Toda vez que optou pelo julgamento instantâneo ao invés da compreensão gradual e laboriosa. É através desse processo gradual que se fabrica uma sociedade que superficialmente parece vibrante e viva, mas é fundamentalmente oca em sua essência. E esse vazio coletivo não representa apenas um problema individual isolado. É um vírus cultural que se propaga com a velocidade exponencial de uma pandemia global. Toda mente que se desconecta de sua função crítica se torna uma fonte de contágio inconsciente. Porque quando você cessa de pensar, quando para de questionar paradigmas estabelecidos, você se metamorfoseia em um transmissor passivo de qualquer ideia que pareça superficialmente atraente. É irrelevante se essa ideia é fundamentalmente falsa. É irrelevante se representa uma simplificação grotesca da realidade complexa. Enquanto prometer distraí-lo da vertigem angustiante do pensamento crítico, você a aceitará sem oferecer qualquer resistência intelectual. Você consegue sentir isso agora mesmo? Aquele arrepio elétrico percorrendo sua coluna vertebral. É a consciência detectando sua própria fragilidade existencial. Porque nenhum ser humano possui segurança completa contra essa degeneração. Até mesmo você, neste exato momento, permanece suscetível a se entregar ao piloto automático psicológico e se tornar mais uma engrenagem silenciosa nesta máquina voraz que se alimenta da sua atenção como combustível. A questão fundamental é se você escolherá capitular ou erguer-se em resistência. Se você se contentará em ser um eco vazio ou resgatará a voz autêntica que legitimamente lhe pertence. Por que pensar genuinamente neste mundo não representa uma tarefa ordinária ou comum? É um ato de rebelião pura contra as forças que lucram com sua inconsciência. E toda rebelião autêntica exige o pagamento de um preço considerável. O preço da solidão existencial, do desconforto crônico, da incerteza perpétua.
mas também constitui o único caminho para algo que nenhum poder externo pode confiscar de você: a lucidez cristalina. E se você chegou até este ponto da jornada, se ainda está prestando atenção sem desviar o olhar para distrações mais confortáveis, é porque existe algo dentro de você que resiste tenazmente a ser domesticado. Algo que se recusa a aceitar passivamente a ideia de existir como um autômato sofisticado disfarçado de pessoa funcionalmente adaptada. Você pode não saber como nomear essa força interior. Pode ser desafiador admitir sua existência publicamente. Mas é aquela voz sussurrante que, mesmo imersa no caos ensurdecedor, insiste que você merece mais do que uma simulação convincente de consciência. E essa voz representa um perigo real para o sistema estabelecido porque, quando você a escuta com atenção genuína, tudo o que anteriormente considerava inquestionável começa a vacilar perigosamente. O mundo se torna profundamente desconfortável. Rostos familiares não mais oferecem a segurança reconfortante de antes. A rotina perde seu significado anestesiante e tranquilizador. Você começa a perceber fissuras nas fachadas mais polidas, vazios nos discursos mais eloquentes, inconsistências flagrantes nas próprias crenças que considerava inabaláveis. E sim, isso pode provocar terror genuíno, porque quando a lucidez irrompe como um raio, ela primeiro destrói implacavelmente. Ela incinera certezas, pulveriza vaidades, desintegra a ilusão consoladora de que você estava seguro em sua ignorância confortável. Mas permita-me compartilhar algo que nenhuma voz socialmente aceita ousará articular. Essa destruição não representa o fim da jornada. Ela constitui o verdadeiro começo da transformação. Porque quando tudo que é artificial e falso se evapora completamente, surge espaço para o que é genuinamente autêntico. Quando você não mais necessita que outros lhe ditem quem você deve ser, pode finalmente começar a descobrir por si mesmo sua identidade real. Quando você cessa de consumir os pensamentos alheios como um mendigo faminto catando sobras, pode começar a gerar seus próprios insights originais. Quando você ousa permanecer em silêncio absoluto, sem distrações, sem muletas psicológicas, sem anestesia emocional, é quando finalmente compreende que a mente é sua propriedade exclusiva. E pensar não representa uma atividade decorativa ou opcional, mas sua única garantia genuína de liberdade existencial. E agora que chegamos até este ponto crucial da reflexão, talvez você esteja experimentando neste exato momento aquele formigamento característico no centro do peito. É a vertigem natural de estar à beira de um território completamente inexplorado, o domínio do seu próprio julgamento autônomo. Se decidir cruzar esse limiar irreversível, não cultive expectativas de que será uma jornada fácil ou confortável. Não antecipe aplausos ou reconhecimento externo. A sociedade que prioriza a complacência sobre a consciência não tolera aqueles que se desviam da trajetória predeterminada. Você inevitavelmente causará desconforto em círculos sociais que antes considerava seguros. Perderá alguns investimentos emocionais que anteriormente julgava indispensáveis para sua felicidade. Será rotulado como estranho, distante, possivelmente até arrogante por aqueles que não compreendem sua transformação. E sabe de uma coisa fundamental? Permita que façam esses julgamentos superficiais, porque enquanto eles se afundam progressivamente em um sonho coletivo cada vez mais profundo, você possuirá algo que não pode ser comprado, vendido ou falsificado através de nenhum artifício. A capacidade de contemplar o mundo sem engoli-lo acriticamente em sua totalidade. A capacidade de questionar paradigmas, mesmo que ninguém se junte a você nessa empreitada solitária. A capacidade de sentir autenticamente, mesmo que tudo ao seu redor esteja emocionalmente morto. Então, aqui apresento um desafio que transcende a duração deste conteúdo. Um desafio que o perseguirá como uma sombra,
toda vez que você cair na tentação de se distrair de si mesmo através de estímulos externos. Formule esta pergunta para si mesmo todas as noites antes de se entregar ao sono. Será que hoje pensei em algo que não me foi previamente ensinado por autoridades externas? Senti algo que não me foi ordenado que sentisse? Fui genuinamente proprietário da minha mente, mesmo que por um instante fugaz? Se a resposta for afirmativa, mesmo que apenas uma única vez, você está resistindo ativamente. E acredite profundamente, em um mundo arquitetado para transformá-lo em um consumidor obediente e previsível, isso constitui genuinamente um ato de heroísmo silencioso. Agora, se você experimentou uma pontada de desconforto visceral, se algo que articulei mexeu com suas estruturas emocionais mais profundas, convido você a compartilhar com alguém que ainda preserve um vislumbre de lucidez em meio ao caos contemporâneo. Porque esta conversa não pode permanecer enterrada sob mais camadas de estímulos superficiais. Se possuir coragem suficiente, deixe um comentário escrevendo a frase que comprovará que você persistiu até o final desta jornada. O silêncio é a minha forma de resistência. Quero descobrir quantos de nós ainda nos recusamos categoricamente a ser peças intercambiáveis neste maquinário de distração massiva e manipulação psicológica. E se você deseja que continuemos desmantelando essa grande farsa coletiva juntos, inscreva-se neste canal. Aqui você não encontrará o mesmo conteúdo reciclado e pasteurizado que vê proliferando em todos os lugares. Aqui você encontrará um espaço genuinamente desconfortável. Desconfortável precisamente porque o força a pensar por si mesmo. Porque pensar, mesmo que cause dor psicológica, ainda constitui a única maneira autêntica de estar verdadeiramente vivo. Agora feche os olhos por um instante prolongado. Escute o ritmo da sua respiração natural. Sinta como, por baixo de todo esse ruído ensurdecedor da civilização, existe um núcleo que eles não conseguiram apagar completamente. Abra-o como se abre um livro proibido há décadas e grave isso na sua memória mais profunda. Quanto mais você ousar olhar diretamente para o vazio aparente, mais descobrirá que ele jamais esteve realmente vazio, mas sim pacientemente esperando por você. Gratidão sincera por permanecer comigo até o final desta jornada introspectiva. Gratidão por ousar questionar verdades aparentemente inquestionáveis. Nos encontraremos novamente em breve. Ou talvez não, porque alguns caminhos só podem ser trilhados em absoluta solidão. Mas se você decidir retornar, estarei aqui acendendo fogos nas mentes que ainda ousam queimar com intensidade própria. Até esse momento, grave esta verdade fundamental. Pensar é um ato de resistência pura, e você apenas iniciou sua própria revolução silenciosa, mas transformadora.